Aí, querido, eu quero participar com você um texto também conhecido, Atos, capítulo 4, a partir do versículo de número 29. Atos 4, a partir do versículo de número 29. Eu vou te dar aí 3 segundos enquanto você encontra a passagem bíblica. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o poder da oração. Quero pensar com você sobre o poder que a oração traz da parte de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, da igreja, da sociedade, sobre a vida de um povo. E nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida o poder da oração. Eu quero colocar diante da presença do Senhor a necessidade de teu coração receber aquilo que Deus tem preparado para você. Baixe a sua cabeça, fale com Deus aí da maneira como você aprendeu a falar com Deus, se expresse diante do Senhor. Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos nós entregamos a nossa gratidão, nosso louvor, porque tens tido misericórdia das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bondade de nos conceder lermos a Tua palavra, mas suplicamos ainda um pouco mais, Senhor. Queremos ir além da letra, queremos entender o Espírito, queremos entender a aplicação da Tua vontade às nossas vidas. Por isso, Senhor, destrava as nossas mentes, nossos corações, retira toda e qualquer coisa que possa nos distrair e coloca, Senhor, em nome de Jesus, a manifestação do Teu poder sobre nossas vidas, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar um pouquinho sobre o poder da oração. É interessante que o livro de Atos, ele é intitulado como Atos dos Apóstolos, mas nós poderíamos simplesmente admiti-lo como Atos do Espírito Santo, que não estaríamos incorrendo em erro nenhum, pois que todas as suas descrições, todas as suas narrativas operam aquilo que o Espírito Santo fez através da vida de algumas pessoas, através da vida de alguns homens e através da vida de homens que se dedicaram à oração. E eu quero pensar com você nesta noite sobre o poder da oração. Tem algumas pessoas que por vezes recorrem a outras pessoas para que tais pessoas ajudem essas outras pessoas a viverem um momento de oração. É muito saudável, é salutar quando nós podemos contar com a oração de alguém, quando podemos contar com a ajuda de alguém que pega as nossas cargas, que leva as nossas cargas diante da presença do Senhor, que se derrama na presença do Senhor, que abre o seu coração para que Deus, pela sua bondade, manifeste a sua vontade sobre a vida de quem ou por quem nós estamos intercedendo. Mas existem pessoas que não acreditam muito no poder da sua própria oração, como se a oração feita por eles ou por essas pessoas, ela não surtisse efeito. Eu vejo a palavra de Deus falando de homens simples, João, Pedro, homens que eram pescadores, homens que eram indoutos,
homens com pouco conhecimento científico, mas homens que se dedicaram a buscar a presença do Senhor, homens que aprenderam o que é andar de joelhos na presença do Senhor, homens que aprenderam a aproximar o céu da terra através da manifestação do poder da oração. Se você está com a Bíblia aberta, e você voltar pelo menos uma página, você vai encontrar no capítulo de número 3 de Atos, você vai encontrar aquela cura maravilhosa, quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e de repente, um homem, um coxo, um aleijado, ele estava ali à porta chamada Formosa, e pedindo alguma coisa, pedindo esmola, e diz a palavra de Deus que Pedro, usando a ousadia do Espírito Santo de Deus, pois que ele estava indo orar, porém ele era um homem de oração, e não estava focado apenas na oração da hora nona, mas ele estava focado numa vida de oração, e por ter uma vida de oração, ele expressa para aquele homem que tinha necessidades, e ele diz: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. E o que eles tinham? Eles tinham a manifestação do poder de Deus, porque eles buscavam através de uma vida de oração. Eles tinham a ousadia de abrir os céus. Quando você tem muita intimidade com alguém, você pode entrar na casa dessa pessoa e você se sente livre para abrir uma geladeira, abrir uma gaveta, sentar-se em uma cadeira, buscar alguma coisa na casa dessa pessoa, porque você tem muita intimidade. Por exemplo, se você chega na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa de um amigo muito íntimo, é natural que você tenha acesso às coisas que outras pessoas que não têm intimidade com o dono da casa, com aquela família, podem ter. Quando nós temos intimidade com Deus, nós abrimos os céus, nós vasculhamos as prateleiras dos céus, nós vamos naquilo que nós temos necessidade, porque o Pai nos recebe como filhos, e o Pai nos dá a ousadia de buscarmos, de reivindicarmos no nome daquele por quem nós somos salvos, no nome daquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Em nome de Jesus, Ele nos dá livre acesso ao trono da graça do Pai. Ele nos dá a liberdade de entrarmos nas regiões celestiais, para trazermos aquilo de que temos necessidade, à luz da palavra de Deus. Levar uma vida de oração implica em investir muito tempo com Deus. Tem pessoas que querem ter uma vida de intimidade muito grande com Deus, mas não investem muito na vida de oração. Você já deve ter ouvido falar, ou algumas pessoas falarem: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder; e nenhuma oração, o óbvio, nenhum poder. Porque a oração, ela faz com que o próprio Deus escute as nossas necessidades, perceba as nossas necessidades, receba a nossa ação de graça, receba a exatidão da expressão dos nossos corações, a nossa glorificação ao seu nome, por aquilo que temos recebido, por aquilo que somos e por aquele que Ele é em nossas vidas. Eu vejo a palavra de Deus mostrando que a oração, ela começa a incomodar o reino das trevas. Quem leva uma vida de oração precisa estar ciente de que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes infernais das maldades nos lugares celestiais. Pedro e João eram, portanto, homens que viviam debaixo de oração. Eram homens que constantemente buscavam a presença de Deus. E o que aconteceu com esses dois homens? Diz a palavra de Deus que eles foram chamados pelas pessoas, líderes religiosas e líderes políticos da época, e esses líderes tentaram coibir
a ousadia deles. Ora, quem são vocês para curar alguém? Quem são vocês para falarem no nome desse tal Jesus? Quem são vocês para falar em nome de alguém que nós não aceitamos, que nós não cremos como sendo divino? Quem são vocês para manifestarem sinais, prodígios, poderes dos céus aqui na terra? Vocês não podem falar nesse nome. E diz a palavra de Deus que os apóstolos disseram: julgai por vós mesmos. Olhem por vocês mesmos, se é mais digno ouvir a vocês do que ouvir o próprio Deus. Nós não deixaremos de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Quem leva uma vida de oração vê e ouve a manifestação de Deus. As pessoas que querem apenas ver, Deus não trabalha com teatro, no bom sentido da palavra. Deus não trabalha apenas de uma forma figurativa, representativa. Deus trabalha com exatidão. Deus trabalha mergulhando na essência. E quando a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, é porque a oração revela a essência de Deus. A oração traz cura, a oração traz paz para o coração, a oração traz quebrantamento na vida das pessoas, traz reconciliação no seio familiar, no seio eclesiástico, traz recuperação na sociedade, traz mudança de comportamento, traz às pessoas o próprio poder de Deus. A Bíblia diz que esses homens começaram a orar e disseram para o Senhor: olha, Senhor, nós estamos sendo ameaçados. E é interessante que, mesmo se sentindo ameaçados, eles oram a Deus pedindo o seguinte: Senhor, concede aos teus servos que falem com toda ousadia. Olha, é a intimidade que esses homens tinham com Deus. Eles poderiam orar: Senhor, retira esses homens, retira os que nos ameaçam. Senhor, retira aqueles que nos provocam medo. Senhor, retira os espinhos dos nossos caminhos. Eles dizem ao contrário: Senhor, olha para as ameaças deles, olha para os seus espinhos, olha para os seus ardis. Senhor, contudo, mesmo que tu estejas olhando para as ameaças deles, nós queremos ter ousadia de falar a tua palavra. Levando em consideração que Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eles estavam dizendo, em outras palavras: Senhor, encha os nossos corações de ousadia, uma ousadia tremenda, ao ponto de não termos medo de sermos ameaçados. Que importa quem são aqueles que se levantam contra nós, se diz a palavra de Deus que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles pediram: Senhor, nós queremos ousadia, e ousadia aqui é transmitida como poder. Nós queremos poder, nós queremos falar a tua palavra com autoridade. Não queremos falar a tua palavra simplesmente pela expressão da tua palavra, mas queremos viver a tua palavra de modo que, ao pronunciar tal palavra, as pessoas sintam a verdadeira realização do que o poder do nome de Jesus tem e pode fazer na vida de quem quer que tenha uma vida de oração. E eles dizem assim: Senhor, nós queremos ousadia. Da nossa parte, Senhor, nós não queremos nem que tu tires os nossos inimigos. Geralmente, quando nós oramos, quando nós nos sentimos ameaçados, a primeira coisa que pedimos a Deus é que tire as nossas ameaças, tire os nossos inimigos, tire aquelas coisas e situações que nos provocam medo. Geralmente nós queremos sair pela tangente. Senhor, nós não queremos esta situação. As pessoas que levam uma vida de oração, elas estão tão focadas em Deus, que as ameaças existentes é como se não existissem diante delas.
E é por isso que eles oram dizendo: Senhor, o que nós queremos diante das ameaças é ousadia. Ousadia para pregar a tua palavra. Isso é o que nós queremos. E o que nós queremos que seja manifesto da tua parte, que da tua parte estendas a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Isso no capítulo 4 eles fazem essa oração, mas sabe o que já havia acontecido no capítulo de número 3? Já havia existido a cura de um homem. Eles já tinham manifesto com ousadia: não temos prata, não temos ouro, mas temos a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E assim aconteceu com aquele homem. E agora ele estava dizendo: Senhor, nós queremos mais ousadia. Se queremos mais ousadia, nós queremos ser mais usados por Ti. Nós queremos, Senhor, ter uma intimidade tão grande, que não simplesmente digamos a um homem: levanta-te e anda, mas que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam também se levantarem e andarem. Você sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que a igreja vivia em oração, e a Bíblia diz que a igreja buscou o poder de Deus de uma forma tão veemente, de uma forma tão precisa, que quando Pedro andava nas ruas, as pessoas colocavam, os outros que estavam enfermos, colocavam pessoas com necessidades especiais nas ruas, para que a sombra de Pedro tocasse nessas vidas. E diz a palavra de Deus que a sombra de Pedro, quando tocava nessas vidas, estas vidas eram curadas. Quantas pessoas estão à sua sombra? Quantas pessoas estão debaixo da tua ousadia? Quantas pessoas dependem da tua ousadia? Quantas pessoas dependem da tua palavra? Que a tua sombra esteja curando essas pessoas, que a influência do Espírito de Deus na sua vida se propague de uma maneira tão precisa, que outras vidas sejam curadas. Que ao invés de pedir: Senhor, afasta de nós as ameaças, a sua oração seja: Senhor, dá-nos intrepidez, quase que não sai, como diz Samuel, dá-nos intrepidez, Senhor, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos poder, Senhor, dá-nos ousadia, para vivermos pregando a Tua palavra. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles oraram, o lugar começou a tremer. Esse mesmo efeito, ou este mesmo sinal do lugar tremer, aconteceu no dia em que Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que quando ele rendeu o Espírito ao Pai, houve um terremoto. E um terremoto tal que algumas situações, algumas construções foram abaladas, alguns corpos de santos que haviam falecido ressuscitaram e andaram dentro da cidade de Jerusalém. O tremor de terra estava manifestando a presença de Deus. E agora, no livro de Atos, depois da ressurreição de Jesus, Pedro, João, a igreja ora, e diz a palavra de Deus, que diz que o lugar em que eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, anunciavam com poder a palavra de Deus. Sabe o que acontece quando a igreja ora? Sabe o que acontece quando uma família ora? Você sabe o que acontece quando um casal ora? Quando dois amigos oram? Quando duas pessoas concordam na terra acerca de alguma coisa? Jesus disse que concordaria com o Pai no céu. O céu se abre. A oração tem o poder de aproximar o céu da terra. A oração tem o poder de levar o homem que está na terra mais perto de Deus no céu. E a Bíblia diz que depois que eles oraram, foram cheios do Espírito Santo, o lugar em que eles estavam começou a tremer,
Aí diz a palavra de Deus, a partir do versículo 32, que agora o Espírito de Deus começou a fazer muito mais que um terremoto geográfico, muito mais que um terremoto físico, muito mais que um lugar estremecer. Deus começou a estremecer o coração e a alma das pessoas que criam no poder do Evangelho. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Significa que o poder que os apóstolos apresentavam, que a igreja apresentava, a ousadia com a qual eles anunciavam a palavra de Deus, era tamanha, era de uma forma tão surpreendente, que as pessoas passaram a ter um único desejo, passaram a ter um único coração. A dor de um era a dor de todos, a alegria de um era a alegria de todos, de modo que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. As pessoas tinham alegria em participar, em dividir, em compartilhar. As pessoas tinham alegria em serem usadas por Deus para dar, e não apenas para receber. Vivemos no mundo capitalista, onde a intenção das pessoas é sempre ganhar e ganhar mais. As pessoas estão mais preocupadas no venha a nós do que o vosso reino. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sua própria existência e satisfação e seu conforto do que com a dor dos outros. A Bíblia diz que depois que eles oraram, foram cheios do Espírito Santo, aí sim, todos que eram agregados à igreja, todos que confiavam, criam, que eram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que eram transformados pelo poder da palavra, eles vinham com uma alma e com um coração, com uma mente e com um coração. Eles vinham com um único desejo, eles vinham com um único sentimento, o sentimento de promover o crescimento do reino, o sentimento de promover o crescimento do outro irmão, o sentimento de querer ver o outro também se sentindo bem. Mas não era apenas uma coisa de sentimento, mas era uma coisa também racional. Não foi simplesmente uma anomalia, não foi simplesmente uma neura que deu na igreja, não foi simplesmente um impacto emocional e passageiro. A Bíblia diz, era o coração e a alma, era o sentimento e uma era a razão. As pessoas que acreditavam em Jesus, as pessoas que se convertiam, para eles a razão era Cristo. Eles começaram a entender que a razão, a resposta à sua existência aqui na terra era servir ao Senhor, e mais, servir ao Senhor com alegria. A segunda coisa, que depois de terem orado, o Espírito Santo trouxe à igreja, é que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Havia liberdade, havia satisfação, havia contentamento, havia graça. Eles manifestavam o tempo todo graças a Deus, porque eles foram atingidos pela misericórdia do Senhor, pelo favor imerecido da parte de Deus, e em todos eles havia abundante. Não era simplesmente pouca graça, era abundante graça. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A igreja primitiva conheceu uma graça superabundante, mas só conheceu uma graça superabundante, porque antes disso, versículo 19 diz, agora pois Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Ou seja, eles viviam em oração. Meu amado, minha amada, quanto tempo você investe em oração por dia? Hoje no mundo da economia, as pessoas têm
grandes preocupações. As pessoas querem crescer o seu patrimônio e não tem nada de errado nisso. Tem pessoas que sabem movimentar as suas economias, fazer crescer o seu patrimônio, abrem outros negócios, fazem aplicações seguras, fazem aplicações arriscadas, fazem de tudo para que o seu patrimônio cresça. E até aí não tem nada de errado. Compete a você defender o seu patrimônio. Contudo, isso não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem pessoas que estão preocupadas o tempo todo em qual a melhor aplicação para as suas finanças aqui na terra. Ótimo, até aí não tem problema nenhum, mas você precisa estar atento. Se você é alguém de oração, você precisa estar atento ao que Jesus também falou. Jesus chegou a dizer que um certo homem tinha os seus celeiros grandes, e em determinado ano, ele colheu muitos frutos, e ele disse para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muito tempo. Então vou fazer o seguinte: eu vou destruir esses celeiros, eu vou construir outros maiores, ou seja, eu vou aumentar o meu patrimônio. E a palavra do Senhor é: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você juntar todos os tesouros na terra, tudo que você puder juntar aqui na terra, por melhor e por mais honesto que seja a forma de ganho, você precisa saber que esses tesouros, eles vêm às suas mãos para benefício seu e da sociedade. Vem para que você usufrua disso, mas não para que você se torne cativo disso. Você não pode se sentir escravo do seu dinheiro. Você precisa ser senhor do seu dinheiro, senhor do seu patrimônio. Mas servo fiel, que com ousadia dê testemunho da superabundante graça de Deus. E a terceira e última coisa que eu quero pensar com você nesta noite. A primeira é que eles tinham um só coração e uma só alma, pensavam na mesma direção, tinham o mesmo sentimento. A segunda é que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, eram testemunhas fiéis, porque neles havia abundante graça. E a terceira coisa é que não havia entre eles necessitado algum. Manifestação da graça de Deus, revelação de Deus, a vida daqueles que vivem em oração, é que se eu tenho um só coração com a minha família, se eu tenho um só coração com a minha igreja, a dor de alguém da minha família, alguém da minha igreja, é também a minha dor. E é por isso que eu preciso atender às necessidades daqueles que têm menos do que eu. Ao invés de eu ficar ambicionando ser igual a quem tem mais do que eu preciso ter abundante graça, eu preciso agradecer a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou, e dentro do que eu tenho, dentro de quem eu sou, eu preciso aprender a compartilhar, de modo que os que estiverem perto de mim, eles não estejam passando necessidade alguma. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, todos ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha que sociedade perfeita em amor. A Bíblia não está falando aqui de comunismo, não é isso. A Bíblia está falando, o comunismo, o líder, a pessoa que está liderando o comunismo, ou o grupo que está liderando, ela dita, ou eles ditam as normas. Aqui era o contrário, as pessoas ditavam as normas. E que normas elas ditavam? Enquanto existia um necessitado, eu tenho também necessidade de socorrer.
Um tem necessidade do alimento e eu tenho necessidade de oferecer o sentimento, porque eu tenho necessidade de oferecer o alimento, porque o meu sentimento precisa ser semelhante ao sentimento do meu irmão. Para concluir, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Quais são as ameaças da sua vida? Por vezes nos sentimos ameaçados, dentre tantas outras coisas. A ameaça pode estar dentro da nossa casa. A ameaça pode estar no nosso emprego, no nosso trabalho, ou na falta dele. A ameaça pode estar dentro do casamento. A ameaça pode estar dentro do relacionamento entre amigos. A ameaça pode estar em outras esferas que não simplesmente econômicas e financeiras. A ameaça pode estar impregnada nas coisas espirituais, no apego às coisas materiais, aos medos. Aquilo que nós falamos no domingo passado, como sendo os encostos da vida. Por vezes as pessoas estão tão apegadas a estas coisas que é preciso orar para que tais coisas sejam quebradas, sejam afugentadas de suas vidas, sejam vencidas pelas suas ousadias. Você está sofrendo? A enfermidade pode ser uma ameaça. Estamos diante de uma pandemia que é uma ameaça universal, é uma ameaça global. Pedimos sim ao Senhor que manifeste a cura, que mande. A cura ele já tem, porque ele já fez na natureza, ele já fez as plantas, ele já fez os animais, enfim, em algum lugar já existe o remédio para curar isso aí. Nós humanos ainda não descobrimos, mas já existe. Deus já criou. E se o homem procura, é porque o homem entende, pela sua capacidade de experimentos, pela sua capacidade de pesquisa, ele entende que ele há de encontrar o remédio, ele há de encontrar a vacina. Agora a palavra do Senhor diz: Senhor, olha para as suas ameaças. Deixe que o Senhor olhe para as tuas ameaças. Pare de olhar para as tuas ameaças. Quando você começa a olhar para as ameaças te ameaçam. Se você olha para as ameaças, você começa a ter medo. Mas se o Senhor olha para as tuas ameaças, e como o Senhor vai olhar para as tuas ameaças? À medida em que você vai colocando-as aos pés da cruz de Cristo. À medida em que você vai confessando ao Senhor, à medida em que você vai revelando o seu coração para o Senhor. E agora, peça ao Senhor: Senhor, concede ao teu servo, à tua serva, ousadia, concede poder, concede intrepidez, desembaraço, avanço, concede condições de marchar em direção ao alvo. Que a palavra do Senhor diz que toda oração feita em nome de Jesus, de todo o nosso coração, Deus ouve. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa se as ameaças estão aí, deixe que Deus olhe para as tuas ameaças, mas olhe para a graça, para o favor de Deus, e peça a Deus ousadia através da tua oração. Deixe-me falar com Deus a teu respeito, juntamente com você. Deixe-me falar com Deus juntamente com você sobre a sua vida. Talvez você esteja afastado da presença do Senhor, da membresia da sua igreja, independente da sua denominação. Hoje é noite de, com intrepidez, com ousadia, você acreditar na graça do Senhor e fazer uma oração de reconciliação com o Senhor. Talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus já há algum tempo,
mas ainda não se manifestou, não tomou uma posição de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa usar a ousadia que o Espírito Santo de Deus dá e declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí onde você está, agora que está me ouvindo, abrir o seu coração e dizer: sim, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas talvez dentro da sua casa, sendo ou não cristão, talvez as coisas não andem muito bem dentro do seu relacionamento familiar, seja com os filhos, seja com o cônjuge. Talvez as coisas não estejam de uma maneira muito bem coordenadas dentro do seu trabalho. Você precisa ter ousadia e orar ao Senhor, não para que tire as ameaças, mas para que Deus, olhando para as tuas ameaças, conceda à tua vida a ousadia, o poder no Espírito Santo de Deus. Deixe-me orar com você. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, a vida de cada um que está quebrantado diante da tua face. Ó Deus, cada um que está se colocando na dispensação da tua graça. Senhor, nós sabemos que a oração, ela tem poder, mas nós queremos viver o poder da oração. Não queremos, ó Deus, que tenhamos essa informação apenas de modo cognitivo, mas nós queremos, ó Deus, que na prática, na nossa experiência, o poder da oração se manifeste sobre a vida dos teus filhos. Se é, ó Deus, para que a cura da alma, a cura do espírito, a cura do corpo, ó Deus, que tu manifestes a tua graça. Se é, ó Deus, reconciliando os corações, que a tua bondade e a tua misericórdia seja derramada sobre a vida das pessoas que têm necessidade. Ó Pai, se é para unir o coração das pessoas que estão afastadas, reconciliar os amigos, os cônjuges, reconciliar, ó Deus, patrão, empregado, reconciliar, ó Deus, irmãos em Cristo, reconciliar igrejas, reconciliar pastor, ovelhas, em nome de Jesus. Coloca a tua mão de poder, Senhor, manifesta a tua graça, pois assim nós oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.